Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um Isto é o Povo a Falar. Continuo eu aqui, João Carlos Dias, em vez de João Nuno, que continua a gravar intensamente para um novo programa da grelha da Curiacos TV. Como habitualmente nestes últimos dias, vamos falar de eleições autárquicas. Temos feito um pequeno périplo, um bocadinho por todo o país, para conhecer as propostas, o que se tem estado a fazer, até um bocadinho o ponto de situação em que as autarquias se encontram. Hoje vamos falar sobre Paços de Ferreira, capital do móvel, é um daqueles slogans que ficou para a história e que funciona ainda hoje. Falaremos sobre Paços de Ferreira, mas também alargaremos o nosso ponto de visão para Portugal e até para o mundo com o Miguel Moreira, comentador, ele próprio candidato à Assembleia Municipal de Paços de Ferreira. E com certeza que teremos muito para falar. Dizer também que ver, rever, ouvir, até reouvir, está disponível no Povo a Falar. Nós temos Povo a Falar no YouTube, temos Povo a Falar em podcast nas principais plataformas de podcast. Tem também a hipótese de comentar tanto no YouTube como nas plataformas de podcast e nas redes sociais. Isto é o Povo a Falar, está no Instagram, está no Facebook, penso que até está no Twitter, não tenho bem a certeza, mas se não estiver também procura nos outros. Comente, critique, sugira, faça-se ouvir, porque é importante ouvir o povo a falar. Também pode ouvir o povo a falar na Vida FM, em 97.1, todas as noites, aqui em simultâneo, com a Curiacos TV. Miguel, muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao Isto é o Povo a Falar. Boa noite. Vem de Paços de Ferreira, vai comentar um bocadinho da atualidade de Paços de Ferreira, mas também do mundo. A primeira pergunta, e eu faço sempre assim uma mini provocação aos meus convidados. Eu gosto delas. Pronto, acho que já estava preparado então. Mas vem de Paços de Ferreira, a deslocação de Paços de Ferreira para Lisboa, que eu brinco sempre, e numas enormes aspas, capital da nação, faz-lo chatear-se um bocadinho. Aquela deslocação de ver os sítios onde se faz e os sítios onde se gasta. Faz. Muito boa noite. Boa noite. Primeiro de tudo, cumprimentá-lo a si, agradecer o convite outra vez da Curiacos TV, do Povo a Falar, e cumprimentar os nossos telespectadores também. Faz, porque nós, e eu reparo que as coisas continuam o mesmo. Eu tenho 23 anos. Se nós compararmos aquilo que eu ouvia quando era jovenzinho, criança, com os problemas que se falam hoje em dia, os problemas continuam os mesmos. Exatamente os mesmos, até se calhar até pioramos. Eu até estava a comentar, nem de propósito, há 2 dias, com a minha irmã e com a minha mãe, por causa de uma viagem a Madrid que eu vou fazer no âmbito de uma associação que eu faço parte, a Associação de Juventude Portuguesa do Atlântico, que está pior viajar para Madrid, que é aqui ao lado, do que viajar, se calhar, para outros sítios que se pensaria que seria muito pior. Ou seja, as capitais dos países vizinhos, ou a segunda maior cidade do país, Porto, conectada com a maior cidade ou com a capital do país vizinho, ou até com a capital do governo da Galiza, que é Corunha, está cada vez pior. Ou seja, nós aí é um aspecto a nível de transportes em que nós regredimos muito. Mas para adivinhar, tinha que vir a Lisboa, vai fazer Porto-Lisboa, Lisboa-Madrid. Por acaso não vou fazer isso, vou viajar desde o Porto. Simplesmente as ligações, e aqui já sendo um bocadinho mais conciso, as ligações ferroviárias, que na minha opinião era onde devíamos estar efetivamente a evoluir e a investir, estão cada vez piores. E nós temos, lá está, uma pessoa que seja jovem como eu, e eu converso com muitos dos meus amigos sobre bastantes temas, este é sempre um deles. Nós chegamos ao fim do dia a conversar com os nossos botões, a olhar-nos ao espelho e a pensarmos, está exatamente o mesmo. Mas eu vou-lhe explicar, Miguel. Está exatamente Agora o mesmo. Vou fazer de velho do Restelo. Eu vou-lhe explicar. É que se nós abrirmos ainda mais a saída dos jovens, nós já ficamos com poucos, não é? Porque nós treinamos os jovens ficam treinados e vão trabalhar para o estrangeiro. Se nós ainda lhes facilitamos a ida para o estrangeiro, aí é que o país fica vazio, Miguel. Não, mas enjolar os jovens vai ser contraproducente, lhe garanto. Não, mas é triste, porque, por exemplo, andaram-nos a prometer o TGV, andaram-nos a prometer as melhorias do transporte de alta velocidade que não o TGV, aqui falando diretamente do Alfa Pendular,
Os intercidades até estão relativamente melhores, mas eu que sou um utilizador compulsivo, que utilizo semanalmente, está melhor efetivamente a nível de infraestrutura, mas os atrasos continuam, ou seja, há falta de planeamento. E depois há uma moda à portuguesa que nós temos muito, que é vamos resolver o problema. Como é que se resolve o problema? É tirar dinheiro para cima do problema. E não é assim, resolve-se com planeamento, resolve-se com políticas de médio e longo prazo, só que neste momento, e é de ambos os partidos, inclusive é do meu. Não vou, apesar de que... Temos que clarificar os nossos espectadores. O Miguel sim. É responsável pela juventude do Partido Social Democrata na região de Passos de Ferreira, da Conselhia de Passos de Ferreira e do agrupamento, ou do que seja, do Porto. Não é? Sim, já fiz parte da Distrital do Porto, faço por inerência por ser Presidente de Conselhia. Mas é a culpa de ambos os partidos. Agora, também, se formos já, e aqui fazendo um parênteses, a colocar... E faço a declaração de interesses, mas é com e sem declaração de interesses. É uma questão de justiça. E quem me ouve sabe perfeitamente que nesse aspecto da questão partidária eu sou bastante justo e bastante isento, o máximo que consigo. Mas a escala também de culpas está assim. Porque se nós virmos nos últimos anos quem governou mais quem, o Partido Socialista tem, se calhar, o dobro ou o triplo dos anos que governou o PSD. Mas tem ambos culpa. Ou seja... são reformas que já se deviam ter feito há muito tempo. Nós temos, eu posso testemunhar aqui um caso, nós temos, por exemplo, na região do Minho, há vários acordos, Minho-Galiza, por causa dos transportes, temos a rede já eletrificada, ou seja, um exemplo em que atiramos milhões de euros para eletrificar a rede, e bem, mas porquê é que continuamos a utilizar as carruagens velhas a gasóleo? São estas pequenas coisas que depois, lá está, eu chego ao final do dia, olhar-me ao espelho e penso, continua tudo igual. E sinceramente, não me perguntou, mas se quiser que eu lance já aqui um dado para cima da mesa, é uma pergunta que me lançam muitas vezes. Porquê é que estás na política? Sendo que a política é efetivamente, chega a ser uma arena muito pouco democrática e tem-se banalizado muito o ódio. Até o ódio entre pares, não o ódio naquilo que também banalizamos a palavra ódio hoje em dia. Democrática porquê? Pouco democrática, porque os políticos em geral, e atenção, vou já fazer um ponto prévio, vou continuar a teoria, mas faço um ponto prévio. Eu também não vou em demagogias de que, primeiro, os políticos são todos iguais, os políticos só vão para se servir, os políticos isto, políticos aquilo. Porque a primeira pergunta que eu faço é, todos os trabalhos têm problemas, e se as pessoas, em geral, também querem tentar melhorar alguma coisa e que se consideram que as coisas não estão bem, porque muitas delas não estão, também vão para a política. Porque nós não deixamos de ser mais, não deixamos de ser menos, nem passamos a ser mais por irmos para a política. Ponto prévio. E as pessoas parece que automaticamente rotulam. Sim, eu posso considerar isto quase como uma queixa. Sendo o povo a falar, não sendo eu a falar, claro. É uma questão de análise do povo, não é? O povo tem mesmo a sensação de que há muita gente que entra na política com o valor X e quando sai da política tem o valor X mais Y. E que os salários da política, que inclusivamente é um assunto que eu até acho particularmente interessante, os salários dos políticos não são particularmente interessantes. Não são altos, então não. São convite à corrupção. Portanto, é estranho haver um enriquecimento durante uma carreira política. Claro, isso aí, obviamente, isso é empírico, não é? Isso aí, essas promiscuidades existem. Exato. Existem. Quanto mais não seja, porque efetivamente os salários até são relativamente baixos, mas depois, lá está, conhece pessoa X, conhece pessoa Y, conhece os meandros. Esse lado leva o povo a criticar o comportamento dos políticos. Claro que sim, mas vamos ser francos e vamos ser sérios, como eu gosto de ser nestas situações. Isso também acontece porque o povo não anda em cima de. Sim. Nós temos um povo que não quer saber. Sim. E eu, para retomar aquele ponto, eu sou povo na mesma. Simplesmente interesso-me pelo meu concelho, pelo meu país e quis fazer política. Mas não deixo de ser povo, não deixo de ser sociedade civil, que também é uma moda que anda para aí, que os partidos têm que ir à sociedade civil, depois convidam essas pessoas que eram da sociedade civil a tornar-se militantes e a pergunta que eu deixo para reflexão é, deixaram de ser sociedade civil? Aqui um parênteses. Ou seja, eu gosto de ser sério nas análises, eu gosto de fazer este tipo de pontes, mas também ver sempre o outro lado da moeda. Nós também temos políticos que fazem isso, mas também temos um povo que deixa, um povo que não está em cima, um povo que não quer escrutinar. E não falo só com a questão das eleições, porque ir às eleições para mim é um mínimo.
Falo mesmo em estar em cima, em querer saber. Mas não vou deixar fugir a afirmação de a arena política não é democrática. Não, porque nós temos... Fiquei curioso de onde é que isso chega. E era onde eu ia chegar. Não é democrático porque criam-se muitas vezes vícios e quando as pessoas se acantonam muito ao lugar que obtêm na política, e eu falo de políticos que já andam... Há pouca rotação e pouca entrada de novos quadros. Também, mas vamos reparar, é assim, se alguém ganha eleições para 4 anos e se renovar os mandatos, neste momento tem a possibilidade de fazer 12. No caso de autarcas, no caso do Presidente da República são 10, ou seja, vai haver sempre um acantonamento, vai haver sempre quase como uma clausura naquele círculo. E muitas vezes entra-se muito democrático, mas sai-se com ressabiamente e ressentimentos. Okay. E isso aí faz com que haja tratamentos menos corretos, nomeadamente na arena política, que por definição são as assembleias. E isso aí acontece por N câmaras e assembleias municipais por esse país fora. Ou seja, quando eu digo que são muito pouco democráticos, tem a ver com a atitude e a postura de certas pessoas no confronto dos adversários políticos. E tem-se como... inimigos, pessoas que são meramente adversárias nas ideias. Ou seja, não há muito aquela cultura de separar as coisas. Há uma coisa que eu quero deixar aqui claro. A política, toda a gente tem a ideia que quando alguém está a discursar ou está naquele momento de performance, não deixa de estar ali a pessoa, mas é um pouco de alter ego. Está ali quase como uma personagem nossa. Acredito que sim. Só que há uma coisa que fica, quer na vida pessoal, quer na vida política, quer na vida profissional, na minha opinião, que são os princípios. Sim. E esses aí são alienáveis. Esses aí têm que estar sempre, na minha opinião. Os princípios têm que estar. E muitas vezes perde-se isso. Ou seja, quando se separa as coisas, quando temos a capacidade de separar o pessoal do político, perde-se muitas vezes o princípio. Mas há quem tenha o outro defeito, que é não separar o pessoal do político. E é esse o problema que se tem. E quando nós, e isso aí já aconteceu comigo N vezes na política, e quando nós batemos de frente com alguém por questões meramente políticas, porque eu nunca insultei, por exemplo, ninguém pessoalmente, já cai, como se costuma dizer o povo na sua sabedoria, cai o Carmo e a Trindade. E são essas coisas que eu me refiro que há falta ou começa-se a degradar a qualidade política da coisa. Miguel, vamos tentar falar um bocadinho aqui de Passos de Ferreira. No debate de 17 de setembro, penso eu, sim, 17 de setembro, houve uma parte importante que era discursos fáceis versus resultados concretos. Acusaram o atual Presidente da Câmara de Passos de Ferreira de falta de transparência, que não havia referências, inclusivamente, no portal de transparência em tempo real. Fala-se aqui muito dessa questão. Esse é um dos problemas de Passos de Ferreira, a falta de transparência? É um dos problemas, é um dos problemas. E atenção, quero diferenciar aqui o que é a falta de transparência do que é, por exemplo, acusar alguém de corrupção ativa, claro, ou de conluios, etc. São coisas distintas. Quando nós dizemos, e eu sou um dos partidários dessa opinião, que há falta de transparência, tem a ver muito com isso, com a questão de não haver informação em tempo real, quer-se um documento X relativo à Assembleia Municipal, a única coisa que está disponível são as atas das Assembleias, os documentos não estão disponíveis. Quer-se saber os concursos que estão a decorrer, não temos muita informação. Aqueles concursos que estão a decorrer para lugares na Câmara Municipal, não digo que sejam mal feitos, mas muitas vezes passam em claro. O problema maior que Passos de Ferreira tem neste momento, a nível de dossiês, porque além da parte escandalosa, ou seja, estética, também comporta muitos milhões de euros, que é a questão da etarda regada, só após apertos e ameaças judiciais e ameaças de exposição na Assembleia da República, é que o antigo e o atual Presidente de Câmara, porque para contextualizar as pessoas, o antigo Presidente de Câmara saiu em abril para se candidatar às legislativas como deputado e foi eleito. Só após estas pressões é que começaram a explicar como é que tinha sido o processo da revitalização e da remodelação da ETAR de Arraigada. Gastaram 5 milhões de euros e a ETAR continuou a não funcionar. E são estas pequenas coisas.
E choca-me um bocado, e eu acredito que para as pessoas, quando estando-me a ouvir, pensem, ele está a falar de 5 milhões de euros como se estivesse a falar de 5 euros. Mas a verdade é que eu ouvi andar como foi tratado o assunto. Esses números, não é? Mas eu ouvi andar lá na minha terra, como foi tratado o assunto dos 5 milhões de euros. Os 5 milhões de euros foram praticamente perdidos. Porque lá está, deitou-se o dinheiro para cima do problema, mas não houve consequência. A ETAR continua a funcionar mal. Ela funciona, mas funciona mal. Primeiro, não é suficiente para o número de quantidades de lixo e para o número de habitantes que devia englobar. Segundo, a consequência disso é um crime ambiental que até passa para uma freguesia de um concelho vizinho, que é Lordelo, que pertence a Paredes. E quem passa em Lordelo, que é fronteira com a minha freguesia, que é Passos de Ferreira, mas é fronteira, é um cheiro tremendo. É um crime ambiental puro. É um crime ambiental. Já políticos nacionais visitaram aquela instalação. Vergonha. Não, mas aquela vergonha. Eu chamo-lhe vergonha à parte da poluição no Rio. E depois falamos de 5 milhões de euros e como é que em 5 milhões de euros não foi resolvido o problema. É muito fácil também de explicar. E eu só não quero é que as pessoas se choquem com o dinheiro, porque eu pessoalmente choco-me. Quando se justificam certas coisas com este dinheiro todo, com estas verbas, e quando não dá consequência, eu meto-me na pele de uma pessoa que não está envolvida na política, e efetivamente é escandaloso perceber que, além do dinheiro que se deita do erário público, não se resolve. Porque eram precisos 12 milhões de euros. A comparticipação dos fundos europeus não chegou. E, ao não chegar, a Câmara, para, no fundo, tentar tapar o problema e despachar de barriga para a frente, foi injetar lá aquele dinheiro e esperar que o problema, por magia, se resolvesse. E se não tinham... E acredito que fosse para remediar o problema, mas acabou por não solucionar praticamente nada. Este é um dos exemplos. Eu podia estar aqui a mencionar outros exemplos de questões relacionadas com a transparência. Decidi trazer-lhe aqui aquele que acho ou que considero que é o mais óbvio, por ser aquele mais regional e até nacional, como eu disse, houve figuras políticas nacionais a ir lá visitar, e porque é o que mais engloba este dinheiro. Tenho aqui também que há aqui uma questão do desenvolvimento económico e a conexão com a indústria do mobiliário. Fala-se em combater uma taxa de desemprego que, nesta altura, penso que é próxima dos 7%. Como é que se resolve isto? Atraindo investimento estrangeiro? Incentivando a novas práticas? Sim. Esses dados dos 7% não variam muito, são de final de 2024, mas até agora não mudou grande coisa. Sim. Mas não mudou grande coisa. Se mudou, em vez de 7 deve estar nos 6,8, ou se passou deve estar nos 7,2, 7,4. Não varia muito. É aqui que entra, isto é uma discordância meramente política, das políticas do Partido Socialista. O Partido Socialista limita-se a gerir a conjuntura. Não faz reformas. Limita-se a propagar ideias que a curto prazo são muito eficazes, ficam no ouvido e sentem diretamente na carteira das pessoas. Sim, como é o caso da questão do transporte escolar gratuito e das refeições escolares gratuitas, que eu pessoalmente sou a favor. Mas cinge-se tudo muito aí. E não há reformas para o Conselho, nem há continuidade. Por exemplo, um jovem que vá para a universidade não tem qualquer tipo de apoio. Começou agora o Partido Socialista a lançar as promessas e lembrou-se que existem estudantes universitários e até que existem pessoas que não querem ir estudar, que eu respeito e até politicamente sou muito fervoroso para com o jovem trabalhador, é uma das minhas bandeiras políticas. Também não há continuidade para o jovem trabalhador. O jovem trabalhador em Passos de Ferreira sente-se órfão, não tem informação. Ainda é muito comum antigamente, acabas de estudar, vais trabalhar. Atualmente não é assim. Por exemplo, e a maior prova disso é a questão do mobiliário. Há ainda um estigma muito grande. Quem vai para o mobiliário é o coitadinho da vida, aquele que não teve sucesso na escola e que vai acartar móveis. Atualmente, essa fração... extremamente especializado já, não é? Mas e é muito computurizado, é muito tecnológico. A franja de trabalho que ainda engloba e que comporta esse tipo de atividades, e eu conheço muito bem, como deve deduzir, o setor mobiliário, já é muito reduzida. Atualmente trabalha-se com máquinas CNCs, máquinas 3D, a pintura elettrostática está muito avançada, ou seja, não há este tipo de informação, não há este cuidado. Se calhar traduzimos que máquinas CNC são máquinas de corte computarizado. Corte computarizado, e as máquinas 3D, no fundo, fazem aquilo que nós... Impressão tridimensional. Mas
E até lhe digo mais, da perspectiva de quem vive daqui e quem conhece um bocadinho de Passos de Ferreira, não conheço, obviamente, tão bem como o Miguel, mas Passos de Ferreira tem dado cartas a nível de design, tem sido apresentado em filmes de Hollywood, estilistas famosos compram e usam produtos de Passos de Ferreira. Esse reconhecimento internacional não facilita também o reconhecimento local? Não se sentem mais orgulhosos de fazer parte? Mas se não existirem políticas locais para a atração, os nomes é como aquela situação. Os nomes ficam, é certo, mas as pessoas vão. Se nós não tivermos o cuidado e se nós não formos atrativos para que essas pessoas fiquem e invistam, não vamos a lado nenhum. E era onde eu ia chegar sobre aquele ponto. Eu depois fiz este raciocínio sobre a questão mais de jovens, mas aquela questão mais lata sobre as diferenças de política para com o Partido Socialista são muito neste aspecto. Repara uma coisa. É certo que o Partido Socialista apostou muito naquelas medidas de curto prazo, como eu disse, que ficam e ficam no ouvido e são efetivamente, e pegando aqui numa expressão vulgar, são muito sexys. Mas nós temos uma visão diferente. E eu, pessoalmente, não é que seja contra esse tipo de medidas. Mas repare, a última grande empresa a instalar-se no Conselho foi a IKEA, que está numa freguesia até vizinha da minha, que é Pena Maior, que dá emprego a centenas de pessoas. Mas foi a última grande empresa. A IKEA instalou-se por volta de 2011, 2012, ainda no tempo do PSD. Até lá, desde lá até agora, este é o número de empresas grandes que vieram para o Conselho de Passos de Ferreira. Conselhos vizinhos como Ousada têm atraído, até recentemente, e eu falei disto em Assembleia Municipal, por causa da atração de investimento que é importante, empresas de aviação, altamente tecnológicas, de mão de obra qualificada. Empresas agroalimentares para Penafiel. Novas empresas que apostam em tecnologia de ponta para o Conselho de Felgueiras e também para o Conselho de Paredes. E nesse aspecto, Passos de Ferreira está a ficar para trás. E é neste aspecto que eu considero que nós temos que fazer uma alteração, porque sem as vantagens fiscais e sem a atratividade suficiente, as grandes empresas não vêm. As grandes empresas é que dão mão de obra qualificada e é que podem ser o escape e o refúgio para muitos jovens. Há uma crítica que o PS faz, porque atenção, o PS em Passos de Ferreira tem o condão de muitas vezes descer muito baixo naquilo que é, por isso é que eu há bocado falava, da falta de qualidade democrática. Quando temos um ex-presidente de Câmara que no Facebook, nas redes sociais, insulta a dizer que antigamente roubava-se, agora não. É assim. Pode ir ver. São estes os termos. Antigamente roubava-se, os outros eram aquilo, que eu não vou utilizar as palavras, que é um deputado da nação. Deputado da nação. O atual presidente de Câmara é ligeiramente diferente, mas também não deixa muitas vezes de reforçar a grosseria. Mas é um deputado da nação e utiliza este tipo de termos. Que havia negociatas políticas, etc., completamente infundadas. Mas há um exemplo que muitas vezes se atribui para, no fundo, lançar a suspeita de que não tem mais nada do que isto, que é, por causa da IKEA, houve terrenos que foram comprados a 20 e 25 euros. É certo que houve. E as pessoas pensam, a mim é que não há terrenos a 20 e 25 euros. Só que houve consequência disso. A consequência foi a instalação de uma grande empresa que deu centenas de postos de trabalho no nosso concelho, bem remunerados, com boas condições de trabalho, pelo que dizem as pessoas que trabalham lá, e eu conheço algumas que trabalham lá, e depois está à vista de todos o retorno em IRC que dá ao município. Mas, Miguel, ou seja, se tiver em contrato, e presumo que esteja em contrato, eu já tive situações em que me ofereceram terreno e ajuda em materiais por certas câmaras municipais. Há câmaras municipais que oferecem terreno a custo zero. É verdade. Materiais, sobretudo no interior. Que era interior profundo, a oferta do terreno, oferta de materiais. Até para a povoação, claro. E descontos fortíssimos nos impostos municipais. Se estiver em contrato e se for transparente, voltamos ao tal início da transparência. Mas qual é a questão? Mas para quem não tem visão, pensa que isto são negociatas políticas, porque isto aqui, muito bem trabalhado esteticamente, dá para fazer boas parangonas de jornais. O problema é quando vamos ao fundo e ao cerne da questão. As coisas muitas vezes não correspondem com esse tipo de suspeitas que querem lançar. E é muito feio na política que isso existe. Voltando às parangonas, já que estamos em parangonas e em roubos, nesse debate também foi falado que houve um grande aumento de furtos em zonas industriais e violência doméstica. Um dos partidos enfatiza que tem que haver policiamento e apoio às vítimas.
o caso do PSD propõe mais iluminação e vigilância. E depois fala-se também na inclusão social, projetos juvenis e por aí fora. Penso que até é um projeto que é encabeçado pelo Miguel. Esta questão da insegurança é um assunto em Passos de Ferreira? Sendo honesto intelectualmente, não é um assunto... A questão da violência doméstica é à parte, eu vou separá-la. Vamos separar, então. Porque a violência Vamos doméstica separar os assaltos de... A violência doméstica é efetivamente um flagelo. E eu tenho conhecimento dos números, porque acompanho muito de perto o trabalho da APAV em Passos de Ferreira, mas a insegurança em si não. Não tem nada a ver com Lisboa, com a Grande Lisboa ou sequer com o Porto. Somos ainda, felizmente, um concelho bastante pacífico e não temos grandes problemas de furtos, de assaltos à mão armada, de violência, de roubos de carteiras. Isso não existe. Ou se existe, eu nunca senti isso, e com as pessoas que falo isso nunca é um problema. É algo muito alheio à nossa realidade. Existem casos pontuais? Existem. A falta de iluminação é um problema grave em muitos sítios, inclusivamente no centro da sede do Conselho, existe falta de iluminação que pode motivar no fundo, é quase como um convite a assaltos. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas não existe um problema dessa dimensão. A nível de violência doméstica existe. Existe um problema de violência doméstica. Deixa-nos... Eu não sei como é que eu hei de resolver, sinceramente. Isso requer uma grande mobilização da sociedade e das organizações que trabalham com vítimas e que trabalham na prevenção, e aqui tem que haver uma junção das forças de segurança, nomeadamente da GNR, que é quem trabalha com as vítimas de violência doméstica, com as próprias vítimas que muitas vezes se voluntariam no pós-trauma a ajudar, e depois as próprias organizações que acompanham para se combater o flagelo. Mas a única coisa que eu aqui gostaria de deixar muito claro é uma reflexão de futuro. Sim, preparar as próximas gerações. E onde é que estamos a falhar? Onde é que estamos a falhar? É uma questão que não é muito simples de responder. Estamos a falhar onde? Na educação das crianças? Estamos a falhar no acompanhamento nos jovens adultos da minha faixa etária? Estamos a falhar no modo como a sociedade vê como é uma relação? Não sei. Eu não sei onde estamos a falhar, mas que convidava a juntarem-se a mim numa reflexão profunda sobre este tema e sobre a questão das molduras penais que ainda existem. E eu não quero de todo ser demagógico nem populista sobre a questão das penas, porque é algo que dá também para fazer muitas parangonas. Mas que, efetivamente, assistimos a relatos vergonhosos, e que assistimos a molduras penais que são completamente, na minha opinião, desajustadas à horribilidade de muitos crimes, e assistimos. E eu acredito que temos que fazer alguns exemplos, criar alguns exemplos de que, se fizeres isto acontece. A questão da prevenção pelo exemplo sim. Pode levar a exageros, que são perigosos. Mas, por um lado, há certas situações em que a correção pelo exemplo poderia ser efetivamente pelo menos havia uma dissuasão. Uma dissuasão, boa. Antes de falarmos vamos falar, obviamente, de mobilidade. Tem sido um assunto nas autárquicas e eu gosto muito de ouvir os candidatos a falar sobre mobilidade, mas vamos falar sobre o apoio às freguesias periféricas, porque 70% do Conselho é fora do que seria Passos de Ferreira. A distribuição está justa? Não está justa. E Passos de Ferreira é daqueles casos crassos em que presidentes de junta da cor da Câmara têm uma vida muito facilitada. O resto tem todas as dificuldades que possam existir. Não, e eu privei e sou membro da Assembleia de Freguesia, da minha freguesia, que é Seroa e que não é PS, assistimos muitas vezes a essas situações. Um comportamento da Câmara Municipal face às juntas de freguesia completamente desajustadas, com investimentos que são diferentes, com tratamentos que são diferentes, com um encarar dessas populações como se fossem inimigas, e isto assim não dá para não dá para continuar assim. Como eu disse, não abona em favor da democracia, porque no fim do dia quem perde é a democracia. Quando há este tipo de desfazamento em relação de umas em relação a outras, é isso que vai existir, e são comportamentos que existem e que, na minha opinião, se um dia eu fosse Presidente de Câmara ou se fosse Presidente de Câmara, a primeira coisa que eu faria era tratar todos por igual. Quando há uma reunião, ali não está a pessoa da cor X e a pessoa da cor Y, está o Presidente de Junta, representante máximo daquela população naquela terra.
E isso acontece em muitas situações, em delegações de competências que são desajustadas, em investimentos que vão para certas freguesias porque é preciso, porque fica bem, e outras ficam a ver, ficam a reclamar. Eu tive um presidente de junta que é recandidato a uma das freguesias a dizer-me, quando eu saí, porque ele já foi presidente de junta e agora recandidata-se após ter deixado. E quando fui presidente de junta, construí, por exemplo, a Casa Mortuária. A Casa Mortuária foi construída com o dinheiro só da junta. Quando eu pedi à Câmara, nunca estava disponível. É difícil, não sei o quê, é uma opção política, não sei o quê, não sei o que mais. Quando faltavam 15 dias para acabar o mandato, foi libertado o dinheiro. Porquê? Eu sei que a nível de jogo político é muito fácil depois jogar assim. Mas o que é que isso conta no fim do dia? As eleições ficam para quem as pratica. Muito bem, é verdade. É o que eu respondo nessas situações, infelizmente. Falando de mobilidade, a Estrada Nacional 1 e C35 estão complicadas nos acessos ao concelho. 17 freguesias rurais queixam-se de isolamento, queixam-se de congestionamentos, queixam-se de não haver transportes públicos e, acima de tudo, e se calhar vai gostar desta, queixam-se de não haver transporte escolar, o que leva crianças ao abandono. O transporte escolar, justiça seja feita, a Câmara Municipal adquiriu 15 autocarros que têm feito esse serviço. Eu não vou por aí. Eu vou sim para a ausência dos transportes públicos, porque isso é um problema crasso e é um problema muito grave do nosso concelho. E existe, e prometeram-nos desde há muitos anos o comboio nunca veio para Passos de Ferreira, nem creio que nos próximos 100 anos virá, a não ser que haja, como eu disse, coragem para fazer as reformas políticas necessárias. Mas melhorou um pouco com a Rede Unir, que existe na área metropolitana do Porto, e Passos de Ferreira não sendo, tem ali... Pois eu ia perguntar, já não é... Não é, nunca foi, mas também não faz parte, e eu acho bem que não faça parte. Eu acho que é que devíamos apostar, sim, nas comunidades intermunicipais. A área metropolitana do Porto tem concelhos que nem são do distrito de Porto. A área metropolitana do Porto quase que serve como arma de arremesso político. É quase como um autocolante de eu conseguir ir para a área metropolitana do Porto, mas depois vai saber o sumo de se ter ido para a área metropolitana do Porto, no meu caso de Paredes, e pouco ou nada se conseguiu. Porque os problemas em Paredes dos transportes continuam iguais, os problemas da habitação continuam iguais. Ou seja, ser ou não ser da área metropolitana do Porto é só lá está outra parangona de eu consegui ir para a metropolitana do Porto. E agora eu pergunto no fim, mas porquê? O que é que isso trouxe de real? Não tem trazido nada. Que vidas é que transformou, não é? Porque vidas é que transformou, que impacto teve na vida do cidadão? Vai saber, e muito pouco, efetivamente muito pouco. E eu, como sou um anticentralista, nós não podemos reclamar de Lisboa, e depois na nossa região fazemos exatamente o mesmo. Centramos tudo na zona do Porto, não podemos. Nós temos sim que reforçar as comunidades intermunicipais. Se nós pertencemos à comunidade intermunicipal de Val de Sousa, Tâmega e Sousa, devemos era reforçar essa. Onde temos lá Penafiel, onde temos Felgueiras, Amarante, Passos de Ferreira. Essas sim, criar ali núcleos. Eu não estou a dizer nada de novo, foi para isto que as comunidades intermunicipais foram criadas e depois foram completamente desvirtuadas daquilo que sobre a filosofia que tinham na sua criação. Ou seja, a mobilidade é um desses casos. Nós prometeram-nos o comboio, não há comboio para ninguém. A rede de autocarros melhorou, mas continua a ser muito, muito pobre. Horários reduzidos, pouquíssima frequência, há mais concentração naquelas horas da manhã e da noite, mas ali há um gap muito grande, há cerca de 6, 7 autocarros depois nessa diferença horária. Se quisermos utilizar a STCP, quem é de Passos de Ferreira, ou seja, desde a minha freguesia, que é Ceroa, que é mais perto da perspectiva do Porto, tem que se deslocar a Alfena, que já é muito mais perto do Porto. Ou seja, a nível de transportes continuamos muito mal servidos, já para não falar que se alguém quiser ir de uma freguesia mais do interior do concelho a outra freguesia do interior do concelho, então aí... Vir à sede do concelho. Então aí já nem falo, mas às vezes são viagens, por exemplo, uma pessoa está aqui, faz uma viagem aqui, para aqui, quando se fosse em linha reta, eram se calhar 5, 7 minutos. É inconcebível, não é? É inconcebível, são estas confusões, são estas coisas aberrantes da política que nós assistimos. E às vezes, e agora sim, mandando aqui um dichotezinho sobre a mentalidade centralista que ainda temos muito, as pessoas das grandes cidades têm a sorte de poder queixar-se
de que o metro vem de 7 em 7 minutos. Eu gostava que eles passassem um dia numa destas terras a ver como é que a vida seria complicada. Mas isso vão lá são nas férias. outras. Mas isso são outras. Pois, mas nas férias vamos com outra filosofia que não a rotina de trabalho. Exatamente. Portanto, Miguel, eu já estou a vê-lo irritado. não. Eu gosto não de ver irritado. Não é irritado, mas... é revoltado. Eu não estou conformado, mas já não me irrita. Porque a irritação não é para resolver problema nenhum. Ou seja, temos é que mostrar a serenidade suficiente para mostrarmos que podemos resolver os problemas. Isso é diferente. Então, antes de irmos para a política internacional, que é para ver se eu relaxo um bocadinho, temos aqui os clássicos, não é? Temos a saúde, temos a educação, temos a cultura. O que é que há por fazer? Muita coisa. Há para começar a abrir a Casa das Artes de Friamundo, que era uma promessa. Nunca mais soube eu falar nada. As pessoas e bem começaram, porque é uma infraestrutura muito vital, sobretudo para a freguesia de Friamundo. E eu na freguesia de Friamundo estou muito ligado porque sou músico da banda local. É uma freguesia... Toca o quê, Miguel? Agora não queremos saber essa toco parte. Toco saxofone. É a nível amador, mas estudei muitos anos e gosto muito e acho que faz bem para mim e continuar a dar vitalidade ao meio associativo, que é muito importante. E Portugal é rico culturalmente, isto é outro desabafo, Portugal é rico culturalmente e continuamos a dar dichotes em nós próprios. E muitos deles são dichotes parolos, porque nós temos a mania que os outros é que são bons e nós descuramos aquilo que é nosso quando nós temos muito valor. Mas, voltando àquele ponto, porque é muito muita importante... da nossa cultura vem do associativismo. É verdade, grande parte dela. E a Casa das Artes é vital. Tenho grandes... o Grupo de Castanholas de Friamundo, por exemplo, que farta-se ganhar prémios culturais, nomeadamente RTP, por exemplo. O Grupo Teatral de Friamundense, também rico a nível da cultura, já formou e forma grandes atores. O Rancho, os vários grupos de bombos, a banda, etc, etc. Necessitavam de um espaço. Já era uma reclamação e boa de Friamundo há muitos anos. E a Câmara Municipal, efetivamente, adquiriu e adjudicou o edifício, mas não deu continuidade, porque colocaram uma lona a dizer Casa das Artes de Friamundo, mas a porta continua fechada, isso aí não serve para nada. Depois, a nível das escolas, é preciso urgentemente revitalizar muitas delas, melhorar a vida dos professores que estão em situação da AEC, que são precários, que estão muitos deles ao encargo da Câmara Municipal. Ao nível social, continuar-se a apostar na questão dos centros de dia, na questão das visitas aos idosos, a ERP, que é quase como um centro cívico e de dia na freguesia de Carvalhosa, que era algo muito importante, foi anunciado, foi cortada a fita, foi aberta a porta, mas não se passa da recepção, porque efetivamente ainda não está disponível. Ou seja, há muita cosmética política, há muitas coisas que estão efetivamente bonitas no papel, saem do papel até, mas depois não são uma realidade constante. Faltam camas articuladas, a resposta social para idosos e pessoas com mobilidade reduzida, passando por pleonasmo, é reduzidíssima. E são essas coisas que, para não falar nos jovens, que já foi na questão dos jovens, noutras situações, mas jamais haveria para ser falada, continuamos a ver ausente do nosso município, que deveria efetivamente ser uma aposta muito grande. Dei-lhe aqui uns exemplos mais concretos daquilo que eu creio que são aqueles exemplos mais concretos, porque se fosse a falar nos pormenores todos, pode chocar algumas pessoas que não vivam com esta realidade, mas há zonas do nosso concelho, e para terem uma noção, o nosso concelho está a 20 minutos do Porto. E não tem saneamento em todos os locais. E porquê? Não há saneamento em todos os locais. Pois, não sei. Não sei. Sendo intelectualmente honesto, eu não posso dizer o porquê de não haver essa situação Deveria tão ser básica. uma prioridade, até por questões de saúde pública, não é? Logicamente. E a pergunta que eu deixo, e depois, lá está. E agora vou ao início do programa. Porquê é que eu estou na política? Por causa disto, para continuar a lutar por estas situações, por estas tanto injustiças como coisas que nós... Estes problemas são problemas dos países em desenvolvimento. E nós estamos a falar disto numa realidade que fica a 20 minutos do Porto. E como é que eu não hei de tentar fazer alguma coisa? Eu próprio não conseguia deitar-me na cama a pensar que tenho 23 anos, tenho a vida toda pela frente. Felizmente eu não tenho casos desses, ou se tenho, são muito reduzidos na minha terra dessa questão, mas há pessoas que neste momento têm esses problemas básicos.
E se não formos nós a tentar mudar, e eu peço desculpa ao João, porque isto aqui não é da sua geração, mas a geração anterior e as anteriores falharam. Está-me a chamar velho, Miguel. Essa parte deles falharem, eu estou na boa. Agora, chamar-me velho é que é desagradável. Não é nesse sentido. É no sentido em que as gerações anteriores que nos governaram, seja de que cor for, nesse aspecto, muitas vezes falharam. Sabe que a minha geração ainda não chegou ao poder, que é estranhíssimo. Também é verdade. A minha geração ainda não chegou ao poder. Mas as anteriores... Porque falta de democracia no Mas poder. as anteriores, por exemplo, falharam nesse aspecto. E eu considero, e até porque tenho vários amigos e conhecidos noutros quadrantes políticos, porque lá está, eu sei separar as coisas, muito modéstia à parte, e reconheço que seja pessoas da minha cor política, seja outras, moderadas e com postura de sentido de Estado, e querem trabalhar nos problemas, não querem viver sobre mitos e slogans, são os únicos que estão preparados para efetivamente resolver este tipo de questões. Bem, vamos saltar a política nacional. Vamos ficar aqui pelas autárquicas e saltamos a política nacional, porque com certeza o Miguel volta cá em breve, porque temos muita coisa da política nacional para falar, como o Orçamento de Estado, as presidenciais, analisar os resultados das autárquicas, portanto, o Miguel com certeza voltará cá em breve. Vamos saltar já aqui para a política internacional. Temos mais ou menos 10 minutos. Vou-lhe dizer alguns dos últimos temas em cima da mesa. Discurso de Zelensky nas Nações Unidas, discurso de Putin nas Nações Unidas... Não, discurso de Putin... Deus me guarde. De Trump nas Nações Unidas, a ativação do artigo 4 da NATO para a Estónia, a Polónia e agora a Dinamarca. Temos a grande parada militar chinesa, temos montes de coisas a acontecer. Para um analista político, é assim uma espécie de buffet, coma tudo o que puder, não é? É e não é. Para análise... Coma rápido, porque a gente não sabe como é que isto vai acabar. Para análise até é engraçado juntar estes puzzles todos. Mas como o analista não deixa de ser um ser humano e um cidadão, às vezes é de levar as mãos à cabeça. Trump continua nesta política errática, completamente alicerçada em zigue-zagues, que nós não percebemos muito bem para onde quer ir. Nos dias parece quase como um ativo russo, noutros dias é o melhor amigo da Ucrânia, como aconteceu ontem. Fica-se muito bem sem perceber para onde quer ir. Se formos a analisar esta atualidade atual, passando outra vez o pleonasmo... Adoro a atualidade atual. Passamos, porque a atualidade e o mundo é tão volátil que a atualidade muitas vezes já nem sequer é atual. Com o ciclo de notícias de 24 horas fica complicado. Fica muito difícil. Porque se pensarmos que esta parada que eu falava foi para aí há 15 dias... 15 dias, 3 semanas. E parece que já foi há tanto tempo. É verdade. Tanta coisa já aconteceu. Esta volatilidade torna as coisas atuais em atuais ou não atuais, dentro da atualidade. E Trump, efetivamente, percebeu que, se calhar, percebeu este dado muito curioso. Ainda que tenha sido simbólico, Putin aumentou os impostos aos russos. E, apesar dos números serem simbólicos, não deixa também de ser simbólico o timing político. Porque Putin tinha prometido aos russos não aumentar impostos até 2030, mais ou menos. E ele percebeu que, efetivamente, a economia russa já não está a aguentar muito mais e que ele, ao fazer este sinal político, está a abrir uma brecha. E Trump percebeu e quis penetrar por aí, na minha análise. Ou seja, percebeu que agora era a altura de outra vez virar-se para a Ucrânia para ver como é que as coisas vão. Só que estamos a falar de Donald Trump, que tem a proeza de, no mesmo tweet, que aquilo não é um tweet, porque é na aplicação dele, o Truth Social, no mesmo tweet tem 3 partes e as 3 partes contradizem-se. Eu tenho o condão de começar com: a Ucrânia vai conseguir retomar os territórios pré-2014. No parágrafo... Crimeia. Pré-Crimeia. No parágrafo seguinte, diz que vai conseguir os territórios pré-2022, ataque de 2022. Já não é da Crimeia, já é só de 2022. E finaliza a dizer que isso só vai acontecer se comprarem um armamento aos Estados Unidos. Ou seja, no mesmo tweet, dividido pelos 3, os 3 contradizem-se. Ou seja, é engraçado analisar isto, por isso é que eu digo que é um puzzle, porque nós muitas vezes não percebemos aquilo que vai acontecer. Simbolismos do discurso do Volodymyr Zelensky, sozinho, na sala. Há imagens notórias de quando a imagem estava a ver-se Volodymyr Zelensky pela frente, mais afastado, que a sala estava deserta. Não é muito bom. Já no dia da independência da Ucrânia, que também parece que foi há muitos meses, foi há 2 semanas ou 3, também não estavam líderes europeus e deveriam ter estado. O único foi o primeiro-ministro canadiano na altura.
E depois ele fala em coisas muito interessantes, como a questão dos pedidos de segurança. E nós temos que ser sensíveis à questão das condições de segurança, porque nós não podemos aceitar discursos russos de que têm que estar presentes nas garantias de segurança quando são eles o agressor. Isto é do mais perverso que pode existir. Falou sobre a questão do fim do armamento, da banalização dos drones. Nós, neste momento, com um drone, que é mortífero, está ao alcance não só de Estados ricos, que antigamente eram os únicos possuidores deste tipo de armamento, mas também está disponível e ao alcance dos mais pobres. Está disponível... Nós, portugueses, estamos a fazer peças. Nós estamos a fazer peças. Os cartéis sul-americanos têm drones à sua disposição, drones mortíferos. Sim. E é um problema para o futuro. Ele fala muito nesta questão do armamento bélico pesado. Remoto, que não se pode banalizar. Faz uma coisa muito importante que eu, não só aqui no Povo a Falar, mas noutros sítios, já falei muitas vezes, que nós não podemos deixar cair a Moldávia. Da mesma maneira, se nós encararmos a Moldávia da mesma maneira que em 2008 encaramos a Geórgia e em 2014 a Crimeia, nós vamos passar mal. Porque é o primeiro passo para depois o Putin efetivamente entrar com toda a força na Europa. Não gosto de ser alarmista, mas esta é a realidade. Também temos que chamar as pessoas à realidade. E acredita que é esse o objetivo? É a Europa? Não vou fazer esse tipo de teorizações, mas uma coisa. Se nós temos... O Putin, desde que é presidente, e por aquele meio em que foi primeiro-ministro, já fez 12 ou 14 incursões fora da Rússia. Sim. E no passado recente, se tivermos em consideração... Mas historicamente para sítios da ex-União Soviética. Pois, mas isso... Eu só estou a fazer advogado do diabo. E bem, mas é porque... Só que eu também estou a fazer aqui advogado do anjo, que é... E se for, mas para o futuro, se deixar de ser só os países da ex-União Soviética. Foi a Geórgia em 2008, foi a Crimeia em 14, foi a Kiev, vamos chamar Kiev, em 2022. Aqui em 2026, 27 e 28, porque é que eu não posso teorizar que poderá ser a Polónia, poderá ser a questão da Moldávia? E depois há aqui uma reflexão, porque estamos a ficar sem tempo, eu não podia deixar de dizer isto, a questão da crise de multilateralismo. A ONU já foi uma organização eficaz. Resolveu o Golfo, resolveu o Timor, resolveu o Congo, a Coreia, resolveu a crise dos mísseis de Cuba, quando o embaixador americano para as Nações Unidas, que era o Adlai Stevenson, que era candidato presidencial, e quando deixou da parte política, puramente política, passou para o campo diplomático, nomeado por Kennedy, enfrenta o embaixador soviético para as Nações Unidas, com as imagens dos mísseis em Cuba, confronta-o e aí resolvido. Ou seja, ele ganhou vergonha porque estava nas Nações Unidas. E conseguiu resolver. Mas as Nações Unidas já não têm esse poder, pois não? Já não têm esse poder. Por isso é que estamos numa crise de multilateralismo que nos convoca a todos. Porque a partir do momento em que nós deixamos o multilateralismo como norte, como mecanismo que norteia a ação política, e passamos a ser alicerçados pelas relações de força, por relações tripartidas de força entre Rússia, China e Estados Unidos, as coisas não vão estar muito bem paradas. E convoca-nos. Miguel, eu lamento só ter 1 minuto e pouco para lhe dar para esta resposta, porque eu sei que até é uma coisa que tem andado a estudar. Mas essa crise do multilateralismo não pode ser uma crise de valores. Também o Miguel tem estudado uma crise profundamente o tema, mas eu concordo isso. E diz-me, estávamos a falar em off antes de começar, que políticos de hoje se calhar estavam noutro partido ontem. É verdade. Ideias de hoje estavam noutro partido ontem. Os valores estão diferentes. Há a banalização da democracia, há a banalização da violência, a banalização do ódio, a banalização de que uma diferente opinião é uma afronta à minha pessoa. Há essa banalização que nos convoca a todos para um debate sério de como é que será o futuro da democracia. E aqui Portugal, como parceiro primordial dos Estados Unidos da América, tem um grande papel, porque Portugal tem um papel diferente do resto dos países da União Europeia. E não é só os Açores. Portugal, pela questão geográfica, pela posição política e diplomática que teve e continua a ter no seio das Nações Unidas, e não só, Portugal tem um papel diplomático muito forte nestas futuras mediações. Nós é que, lá está, voltando àquele ponto, temos a mania de nos rebaixarmos em relação a outros, quando na verdade nós temos papéis cruciais e provas dadas nos campos da paz e da diplomacia. E acho que é uma geração como a sua que pode ajudar a mudar um bocadinho. Eu espero bem que sim. Miguel, muito e muito obrigado. Eu é que agradeço. É sempre um gosto vir aqui. Para a noite de
12 de outubro. 12 de outubro. Espero que dia 13 lhe esteja a mandar uma mensagem a parabenizá-lo, como espero para todos os que cá vêm. Portanto, todos os que cá vierem eu acho que deviam ganhar. Para mim era assim, era os que vêm cá. E fica amigo de todos. E fica amigo de todos. Eu gosto de ser amigo de toda a gente. Também eu. Muito obrigado, Miguel. Obrigado mais uma também vez. lhe agradeço a si, caro telespectador, por nos ter acompanhado nesta noite de Isto é o Povo a Falar. Estávamos aqui na Curiacos TV, estamos também na Vida FM. Estamos sempre disponíveis 24 horas por dia para nos ver, rever e relembrar no YouTube e em podcast. Não se esqueça, importante é deixar o povo falar.